Webson, olá, boa noite. Boa noite. Já são 7h25, vamos lá. De qualquer forma, eu tô Vamos lá, gravando. que aqui tá muito complicado, não. Vamos lá. A galera aí, acho pelo visto aí. Eu tô gravando aqui, tomara que dê certo, porque eu utilizei outro aplicativo aqui para gravar o áudio, naquele dia não saiu certo. Pois é, Webson, a aula passada a gente viu, nas duas últimas aulas, a gente viu estrutura atômica, um pouco sobre a tabela periódica, a distribuição eletrônica, né, para entender um pouco sobre os elementos químicos, a originalidade dos átomos aos quais formam esses elementos químicos, a localização deles em relação à tabela periódica, em relação às camadas, né? Entendemos sobre prótons, núcleos e nêutrons. E para que a gente possa entender as ligações químicas, a gente tinha que entender um pouco sobre o que é átomo, o que é elemento químico, o que é próton, o que é nêutron, e um pouco sobre a tabela periódica. Então, este tema sobre ligações químicas é importante a gente entender para que a gente compreenda como é que os compostos, as substâncias, elas se formam a partir desses elementos. Nós sabemos que os átomos eles constituem os elementos químicos e estes elementos químicos, quando interagem, eles formam compostos ou substâncias químicas. E essas substâncias quais dão origem a determinado tipo de produtos, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que é uma substância, são substâncias obtidas a partir de hidrocarbonetos, carbono, hidrogênio, com presença de enxofre, nitrogênio, dentre outras impurezas que estão ali presentes. Então, a forma como esses compostos se formam denomina-se ligações químicas que ocorrem através, né, de um processo da interação entre átomos. E essas ligações químicas dão origem às reações químicas que geram esses compostos. Falando sobre as ligações químicas, a gente tem que compreender um pouco em relação à tabela periódica. A tabela periódica aqui ela já está bem atualizada, vocês vão ter acesso a ela, que já vai até o 118, aqueles elementos que são produzidos no laboratório a partir do meitnério e estão ainda em fase de estudos, mas que são considerados importantes. E nessa tabela periódica, dividida em 18 grupos, nós temos elementos químicos representativos, que é da família A. Por exemplo, grupo 1, grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os principais elementos químicos aos quais nós estudamos nessas ligações químicas. É importante que a gente entenda um pouco a localização desse elemento na tabela periódica, porque a localização dele nos diz muita coisa. Por exemplo, a família 1A, que é representada por hidrogênio, deixa eu pegar só aqui um ponteiro, aqui por hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança, eles são da família 1A porque eles apresentam na última camada de valência, entendeu? A camada de valência deles, eles perdem o elétron. Oi? Não tá aparecendo nada. Coloquei, não tá aparecendo não? Não, não. Só você imagem mesmo. Eita. Vou colocar de novo aqui. O que aconteceu aqui? Compartilhar. Cancelar. Só um momento. Permitir. Apresentar de novo aqui. Apresentar a tela inteira. Acho que agora sim. Apareceu agora? Ah, agora sim. Ah, beleza. Tem alguma coisa que. Pois é, desculpando aí. Então, sobre ligações químicas, acho que entrou mais alguém aqui. Só um momento. Zaqueu. Foi Gabriel e Zaqueu. Isso. A tela tá aparecendo toda, né? Certo. Gabriel e Zaqueu. Então, sobre essas ligações químicas, as quais eu estava falando, mostrando aqui a tabela periódica, é importante que a gente entenda um pouco da tabela periódica, justamente para analisarmos a posição de cada elemento químico e sabermos sobre a questão da valência de cada elemento químico. A família ao qual ele pertence diz em relação à sua valência. Por exemplo, da família 1A,
Se ele é da família 1A, ele vai perder um elétron. Da família 2A, vai perder 2. Da família 3A, perde 3. Da família 4A, perde ou ganha 4. Aí já dá 5, 6 e 7. 5 ganha 2, 6 5 ganha 3, 6 ganha 2 e 7 ganha 1 elétron. E na família 8, que é da família dos gases nobres, eles são estáveis, eles não perdem nem ganham elétron. Eles ficam estáveis e não reagem. Então, as famílias principais aos quais nós vamos trabalhar com esses elementos químicos é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Que são considerados também grupos, que é o grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15 e 16 e 17. Esses grupos aqui são os principais aos quais nós trabalhamos em relação às ligações químicas. E uma das características principais desses elementos químicos, quando vai acontecer essa interação, são principais entre metais e não metais. Ou seja, os metais têm características de formação de substâncias simples, ou seja, a substância simples é aquela que é composta por um único elemento químico, por exemplo, o ouro, a platina, o diamante, dentre outros. Então, esses elementos químicos, eles quando formam... Boa noite, meu querido. Quando é formado por um único elemento químico, chama-se substância simples. Substâncias compostas quando é formado por mais de um elemento químico, mais de um átomo de elemento químico. Por exemplo, a água é uma substância composta, pura composta, porque é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Já, por exemplo, o hidrogênio no estado elementar é uma substância simples, formada unicamente por um único elemento. Outras características dos metais. No geral, conduzem corrente elétrica e calor. Por exemplo, o sódio, o cobre, o ferro, dentre outros. São ótimos, o alumínio principalmente, é um ótimo condutor de corrente elétrica. Um dos compostos, uma das características principais do composto iônico é a condução de corrente elétrica. Por exemplo, o sal, que é o NaCl, o cloreto de sódio, é um dos melhores sais condutores de corrente elétrica. Pode se transformar em lâminas e fios. No geral, são sólidos nas condições ambientes. São as principais características dos metais. Nos não metais, suas principais características também são formadores de substâncias simples. Por exemplo, o oxigênio. Oxigênio interagindo, reagindo entre ele forma substância simples, que ele está formando por um único elemento químico. Mas quando ele reage com outra substância, formando óxido, aí já é substância composta. No geral, não conduz corrente elétrica e calor, são as características dos não metais, não são bons condutores de corrente elétrica, não podem se transformar em lâminas e fios, por exemplo, na indústria siderúrgica, na indústria metalúrgica, dentre outras indústrias, ou seja, de uma maneira geral, na indústria eles não têm essa facilidade de se transformar nesse tipo de produto, como lâminas e fios. São sólidos, líquidos ou gases nas condições ambientes, ou seja, eles apresentam aqui mais de uma fase, dependendo da sua condição ao qual ele está sendo submetido. Estas são as características principais dos não metais. Uma característica marcante dos não metais, ou dos metais em relação aos não metais, é a questão da condução da corrente elétrica. Os metais são ótimos condutores de corrente elétrica, já os não metais são péssimos condutores de corrente elétrica, ou até mesmo praticamente não conduzem a corrente elétrica. E os metais, eles tendem a formar cátion. O que são cátion? São elementos químicos que têm valência positiva, ou seja, aqueles que têm a tendência de perder elétrons e têm a sua valência ou a sua carga positiva. Dentre os metais principais são eles, do grupo 1, lá da família 1A, sódio, rubídio, sódio, potássio, rubídio, que é do grupo 1. Eles são do grupo 1, por isso eles perdem um elétron, que a valência deles é 1+, de cada um desse aqui. Por ser da família 1A, o sódio, quando ele está no estado ionizado, ele tende a perder um elétron. O rubídio, quando está no estado ionizado, ele tende a perder também um elétron. O potássio da mesma forma, ou seja, todos os elementos químicos da família 1A, eles tendem a perder elétrons. E a forma ao qual ele sai do estado fundamental, que é o estado elementar, onde não tem carga positiva nem negativa, é o seu estado puro, é o próprio símbolo do elemento químico. Por exemplo, do sódio fica o Na, do potássio, K, do rubídio, fica Rb, que é lá do grupo 1, da família 1A da tabela periódica. E quando eles estão
perdendo um elétron, ou seja, estão na formação de cátions, estão ionizados, que tendem à formação de cátions, eles ficam com a carga positiva. Se eles são da família 1A, aqui é como se fosse subentendido 1+. Todos eles subtendido 1+. Então, para que eles possam se estabilizar, é necessário que eles percam um elétron na sua última camada de valência, ou seja, a camada mais externa lá da eletrosfera. Por exemplo, o sódio perde um elétron para se estabilizar. O potássio perde um elétron para se estabilizar e o rubídio da mesma forma. Da família 2A, segue a mesma rotina, ou seja, perde 2 elétrons. Da família 3A, que é o grupo do alumínio ali, perde 3 elétrons. 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3. Ou seja, estes elementos químicos aqui estão na forma catiônica e eles precisam reagir com o elemento químico que é eletronegativo, aquele que tem uma carga negativa que tende a ganhar elétrons para que ele possa, atrair esta carga positiva e, consequentemente, estabilizar, formando um composto, geralmente um composto sólido, geralmente um composto salino, quando realmente reage com compostos com haletos lá da família 7A. Por exemplo, o cloro, que é da família 7A, se reage com qualquer elemento químico da família 1A, 2A, ele vai formar sais. Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de rubídio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de bário, cloreto de alumínio. São as formas quais eles estão reagindo. Esses elementos químicos, eles são da família 1A, da família 2A e da família 3A. 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3. E os não metais? Eles tendem a ganhar elétron. Por exemplo, da família 5A, que é do grupo 15, coloca até aqui 5A, quando se fala em famílias e grupos, às vezes se torna um pouco confuso. Eu, por exemplo, fui muito acostumado a falar só sobre famílias. E a bibliografia atual, até mesmo nas aulas atuais, os professores falam muito sobre a questão de grupos. Grupo 15. O grupo 15 é a família 5A, que são os elementos representativos da tabela periódica, que é a família A. Então, o nitrogênio, o fósforo, eles têm 5 elétrons na sua última camada de valência, e eles são eletronegativos. São formadores de ânions, carga elétrica negativa. E todo ânion, eles tendem a ganhar elétron, ou seja, eles são eletronegativos e ganham elétrons. Consequentemente, nesse ganho de elétrons, eles estabilizam a reação química e roubam, digamos assim, o elétron do elemento químico positivo. Aqui, por exemplo, o nitrogênio, ele é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada de valência. Veja só, a família representa a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada de valência. Se ele é da família 1A, tem 1. Se é da família 2A, tem 2. Da família 3A, tem 3. Da 4A, tem 4. A 4A nem está aqui porque eles são compostos chamados anfóteros, que eles tendem a ganhar ou perder elétrons. É a família do carbono, silício, estânio, chumbo, são elementos químicos que, principalmente o carbono, ele tende a ganhar ou perder elétron. Ora ele pode ganhar, ora pode perder, de acordo com o reagente que ele está do seu lado. Se o elemento químico for mais eletronegativo, o carbono perde. Se ele for menos, o carbono ganha. Ou seja, a eletronegatividade de um composto, que é uma propriedade de um composto químico, tende a favorecer esse ganho ou perca de elétron. Aquele que for mais eletronegativo tende a ganhar o elétron do que for menos eletronegativo. Aqui, por exemplo, 5A, 6A e 7A são compostos considerados eletronegativos, então eles tendem a atrair o elétron lá dos elementos químicos da família 1A, 2A e 3A, através da sua eletronegatividade. Então, 5A ganha 3 elétrons, 6A ganha 2 e 7A ganha 1. Por quê? Se o 5A tem 5 elétrons na última camada de valência, ele precisa de 3. Se ele é eletronegativo, ele vai atrair outros elétrons. Daqui da família 6A. A família 6A precisa de 2. E da família 7A precisa de 1. Os elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica, aqueles que tendem a roubar elétrons de outros elementos químicos, atrair, aqui não existe um compartilhamento de elétrons, são uma atração eletrostática, são eles o flúor e o cloro. São os principais formadores de sais.
E eles tendem a reagir principalmente com aquele elemento químico da família 1A. Por quê? Se o da família 1A perde um, e o flúor e o cloro estão querendo ganhar um elétron, então dá certinho esse casamento. Então, flúor reagindo lá com os elementos químicos da família 1A, o cloro também reagindo, tende a estabilizar uma reação química. Então, falando sobre cátions e ânions, cátions, carga elétrica positiva, e o ânion, carga elétrica negativa. Lembrando que cátion, carga elétrica positiva, perde, e ânion, carga elétrica negativa, ganha. Aqui eu estou mostrando o lado A com o lado B. E a partir daí surgem as substâncias químicas, os grupos de substâncias, os quais dividem esse tipo de ligações. Nós temos 3 tipos de ligações químicas existentes hoje aí na literatura. A ligação iônica, onde é formado por substâncias iônicas. A ligação covalente, também conhecida como ligação molecular, né, que são formadas através de compostos moleculares. E a ligação metálica, que é uma das mais simples, né, e menos recorrentes, que é formada através de compostos metálicos. Por exemplo, uma liga metálica formada com ferro, carbono, né, presença de metais, essa união, essa interação metálica, chama-se ligação metálica. A ligação iônica, ela é uma ligação altamente reativa e acontece entre elementos químicos de baixa eletronegatividade e com elementos químicos de alta eletronegatividades, ou seja, quando o elemento químico ele é muito eletronegativo, ele tende a atrair o elétron daquele que é pouco eletronegativo. Em contrapartida, o elemento químico que é muito eletronegativo chama-se eletropositivo, ou seja, eletropositivo reagindo com eletronegativo. Certo? São esses 3 tipos de ligações aqui. E as características desse tipo de ligações químicas. Na iônica, nós temos uma transferência de elétrons. É como eu falei para vocês, toda ligação iônica, o elemento químico eletronegativo, ele atrai o elétron do eletropositivo. E ela ocorre entre metal e hidrogênio, e metal e semimetal ou ametal. Esse grupo de semimetal ou ametal, a gente considera mais que não metal, de uma maneira geral, porque essa característica, alguns livros ainda utilizam isso, mas sobre elementos químicos metálicos, não metálicos e semimetálicos. Esses que estão para característicos semimetálicos, eles estão mais com características de não metálicos que metálicos. Por isso que semimetálicos e ametálicos, eu posso dizer que são todos não metálicos, certo? Então, a ocorrência entre ligação iônica entre o metal e o não metal, ou entre o metal e hidrogênio. Semimetal e ametal, eu caracterizo sempre como não metal. Ligação covalente, não acontece transferência de elétrons. O que acontece na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, ou seja, os elétrons que interagem, os elementos químicos que interagem, vão compartilhar os elétrons de forma com que eles estabeleçam uma reação estável. Ou seja, no exemplo anterior, é como se fosse um elemento químico na ligação iônica, como se fosse, por exemplo, um bandido tentando assaltar uma pessoa de bem, por exemplo. Um bandido tentando furtar o celular fosse como se fosse um elétron. Então, o bandido ele é considerado elemento químico eletronegativo. E, consequentemente, aquele elétron que estava na mão do eletropositivo, que seria a pessoa ao qual iria ser assaltada, ele estava tentando fugir daquele elemento químico. No entanto, o eletronegativo estava tentando atrair o elétron que seria o celular. Ou seja, a partir do momento que o bandido furta o celular de uma pessoa de bem, aconteceu ali uma transferência de elétrons, ou seja, um roubo de elétrons. Basicamente, mais ou menos dessa forma que acontece. Ou seja, o eletronegativo rouba, ele atrai o elétron do elemento químico eletropositivo, ligação iônica. Já na covalente, não. Aí, nesse caso, não. São 2 pessoas que se juntam e tentam compartilhar um lanche, por exemplo. Eu trouxe 2 litros de refrigerante e você trouxe aí uma pizza aí gostosinha e tal pra gente saborear. Então, um leva o refrigerante, outro leva a pizza e houve um compartilhamento ali de elétrons, que no caso aí é a comida, e consequentemente todo mundo sai feliz. Ou seja, há uma estabilidade na reação porque os elementos químicos compartilharam elétrons. É uma ligação de bem, ligação covalente.
Entenderam? Então, acontece entre ametal ou não metal, melhor dizendo, e hidrogênio, e ametal e ametal ou semimetal, e hidrogênio e semimetal. Ou seja, na ligação covalente, há um compartilhamento de elétrons entre dois elementos químicos que são considerados não metálicos e entre hidrogênio e também um não metálico. Esses dois termos que ficou aqui, semimetal e não metal, ficou tipo que confuso para vocês entenderem, mas é só levar em consideração. A interação entre ametal e não metal, ou não metal e não metal, é uma ligação covalente. E entre hidrogênio e não metal, também é uma ligação covalente. Já na ligação iônica, entre metal e não metal, metal e hidrogênio. Alguma dúvida em relação a essas diferenças, a esses processos de compartilhamento de elétrons e transferência de elétrons? Vocês queiram fazer alguma pergunta? Tudo ok, né? E na ligação metálica, na verdade, acontece entre dois metais. Pronto. Cátions de elementos químicos metálicos envoltos numa ligação formando uma nuvem eletrônica, ou seja, é uma interação entre dois elementos químicos não metálicos. Na verdade, ali é uma espécie de interação. Um elemento químico não atrai o elétron do outro. O metal não atrai o elétron do outro. Eles só apenas interagem entre si e formando uma espécie de nuvem eletrônica. Algumas outras características das ligações químicas que a gente analisa, elas podem ser consideradas intramoleculares, ou seja, que acontece entre as moléculas, e intermoleculares, que acontece entre as moléculas. Como assim? Dessas ligações... Oi? Então, quer dizer que Da ligação metálica, né? Isso. No liga... Entendi a sua pergunta. Tá fazendo uma comparação entre a metálica e na covalente, né? Na covalente, você vai ter um compartilhamento de elétrons, vai reagir um elemento químico A com um B e vai formar um composto ali. Já na metálica, as características dos elementos químicos que estão interagindo ali, eles não vão se modificar. Vai acontecer mais ou menos só uma ligação entre eles ali, entendeu? Só uma interação. E, consequentemente, formar ali uma, digamos assim, uma liga metálica, mas cada um deles tem as suas características originárias. Continua. É como se fosse só um acoplamento ali de substâncias, entendeu? É como se tu pegasse uma corda A e enrolasse numa corda B, só fizesse um enrolamento entre elas, entendeu? E um processo que a gente pode até utilizar, por exemplo, na fundição metálica, a gente consegue até separar esses metais um do outro. Não há uma interação, digamos assim, aprofundada em que eles percam as suas características, mas sim só mesmo uma interação entre eles, esses dois metais. Compreendeu? Pois é. Então, nas ligações não metálicas, ou melhor, nas ligações metálicas, acontece basicamente isso. É só uma nuvem eletrônica. Nós vamos mostrar alguns exemplos aqui, você vai entender um pouco melhor. Aqui que eu estava falando para vocês sobre ligações, tem dois tipos de ligações de maneira geral, que são intramoleculares e intermoleculares. As ligações intramoleculares, elas ocorrem entre átomos para formar moléculas, responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos, que são elas, iônica, covalente e metálica, são as que a gente viu. Por exemplo, ligação entre Na aqui, por isso que eu coloco isso. Tracinho. Aqui eu tentei desenhar aqui o sódio mais o cloro. Então, uma ligação entre sódio, que é um íon positivo, e o cloro, o íon negativo, aqui eu estou fazendo uma reação química intramolecular, ou seja, entre moléculas. Dentro da molécula, ou seja, entre moléculas que se formam aqui, entre o sódio e o cloro, na própria molécula. E quando se trata de uma ligação intermolecular,
é quando eu tenho uma interação, por exemplo, entre o sódio e outro composto químico. Por exemplo, aqui, responsável pelas propriedades físicas dos compostos, onde temos uma interação de dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Isso aqui a gente vai ver quando ver geometria molecular. Aqui eu tenho duas moléculas que estão reagindo. Uma molécula A. Cara, isso aqui toda vez. Uma molécula A, que chama-se água, e a molécula B também aqui, que também é água. No entanto, o que acontece entre elas? É uma interação entre moléculas que são consideradas diferentes pela sua formação nesse quesito, mas que está acontecendo entre as moléculas, não no interior da molécula. Resumindo, uma reação que acontece dentro da própria molécula de água, eu chamo-se intramolecular. E uma interação que acontece entre duas moléculas de água, eu chamo-se reação intermolecular. Entenderam essa diferença? Intramolecular, intermolecular? Intra é dentro da própria molécula e inter é entre duas moléculas ou mais moléculas. Certo? Nesse caso aqui, porque os exemplos se repetiram, porque formou ponte de hidrogênio, que no caso aqui é a ligação entre água, ou seja, na molécula d'água forma um ponte de hidrogênio, ou seja, uma molécula de água interagindo com outra molécula de água, que interage com outra molécula de água, forma um ponte de hidrogênio, chama-se intermolecular. Agora, se eu extraísse uma molécula dessa de água daqui, deixar só apenas uma, e a reação entre oxigênio e hidrogênio chama-se reação intramolecular, dentro da molécula. Então, nesse segundo exemplo, no primeiro caso aqui, a formação da água intramolecular, a interação entre uma molécula de água e outra intermolecular. Entendeu? É como se, por exemplo, eu quisesse fazer um estudo aqui em São Luís e São José de Ribamar. Se eu fizer um estudo somente em São Luís, eu chamo-se um estudo intramolecular. Se eu quiser fazer um estudo entre São Luís e São José de Ribamar, eu chamo intermolecular. Entendeu a diferença? Certo. Distribuição eletrônica dos gases nobres. Aqui eu faço questão de mostrar o modelo de estabilidade dos gases nobres, que pela teoria do octeto, todos eles têm 8 elétrons, exceto o hélio, na última camada de valência. Na distribuição eletrônica, por exemplo, do hélio, ele é 1s2. Ele sobrecai sobre o nível 1, que é a camada K. E no subnível de energia é 2, ou seja, com 2 elétrons ele já se estabiliza. O número atômico do hidrogênio é 2, ou do hélio é 2, e ele já tem uma exceção a esta regra aqui, ele se estabiliza com 2 elétrons na última camada de valência, quebrando um pouco assim da teoria do octeto. Mas a teoria do octeto fala o seguinte, que os elementos químicos, para se estabilizarem, precisam de 8 elétrons na última camada de valência. O neônio aqui, por exemplo, na primeira camada ele tem 2, na segunda tem 8 elétrons, já indo de acordo com essa regra. O argônio também seguindo a mesma tendência, ou seja, à medida que eu vou descendo o período da tabela periódica, o elemento químico ele vai aumentando o seu número atômico. Consequentemente, o número de camadas também vai aumentando. Podem perceber que do neônio até o radônio, eles têm 8 elétrons na última camada de valência, dando assim ao modelo de estabilidade de acordo com a distribuição eletrônica para os gases nobres. Aí vocês me perguntam, mas por que o hélio ele só tem 2? É uma exceção à regra. Ele conseguiu se estabilizar com 2 elétrons na última camada e, consequentemente, ele é uma exceção a esta regra, né? E se estabiliza dessa forma. É o único elemento químico que tende a se estabilizar dessa forma na tabela periódica. Esses gases são inertes, não reagem e já estão todos estáveis. Aqui, pela teoria do octeto, é o que eu falei anteriormente, mostrando um exemplo para vocês aqui dessas camadas aqui. Cada elemento químico ele tem que ter, na sua última camada de valência, 8 elétrons. Aqui do sódio, ele tem a camada K, camada L e a camada M. Na camada K, apresenta 2 elétrons. Na camada L, apresenta 8 elétrons. E na camada M, apresenta 1 elétron. Ou seja, na última camada de valência aqui, ele está apresentando uma carga, ou seja, 1 elétron. Consequentemente, ele é da família 1A. Isso significa que, para que o sódio se estabilize, ele precisa de quanto elétron na última camada? Podem me responder? 8, né?
Teoria do Foi octeto. também. Isso. Todo elemento químico, para se estabilizar, seguindo a teoria do octeto, ele precisa, exceto o hélio, de 8 elétrons na última camada. Aqui eu tenho sódio no centro, aqui lembrando que no centro desse átomo de sódio aqui tem prótons e nêutrons, cargas elétricas positivas e cargas neutras, e ao redor nós temos os elétrons. E esses pontos aqui são os elétrons que estão circundando o núcleo na região chamada de eletrosfera. Essa trajetória que eu estou fazendo aqui chama-se órbita, a região onde estão os elétrons chama-se orbital. Nessa camada, nessas três camadas K, L e M, a última camada tem um elétron, significa que esse elemento químico é da família 1A. E a família 1A ela tem que perder ou ganhar um elétron? Como a gente viu lá no início. Vocês podem me responder. Perder? Perder um elétron. É, isso mesmo, Webs. Perder um elétron, porque ele é da família 1A, perde um, certo? Isso mesmo, de acordo com o que a gente viu lá naquela tabelinha que a gente viu no início. Vejam só, 1A perde um elétron, né? 2A perde 2, 3A perde 3, 4A ou perde ou ganha, aí vamos para 5A, 6A e 7A ganha. Ou seja, de 1 a 3 perde, de 5 a 7 ganha. A4 pode perder ou ganhar. Como eles quase não interagem nas ligações químicas, a gente não faz questão de estar mencionando muito. Eles são considerados anfótons, a família do carbono. Então, vamos lá. O sódio, como ele tem um elétron na última camada, ele tende a perder um elétron. Se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar com 8. Na camada, é como se ele tivesse perdido a camada M. Volta para a camada L. Tem quanto na camada L? Vou conferir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada circunferência dessa aqui chama-se uma camada. Camada K, L, M. Então, na última camada, esse último elétron aqui da última camada que vai interagir com os elétrons lá do cloro, que está aqui ao redor, e, consequentemente, eles vão ser atraídos, ou irá ser atraído para que estabilize o cloro. O cloro é da família 7A. Vou colocar aqui. O sódio da família 1A, ele está interagindo com o cloro da família 7A. Deu certinho, veja a frase acima. Eu ficaria mais nobre, olha só que o sódio fala, que é o Na, símbolo do sódio. Lembrando, pessoal, que essa simbologia dos elementos químicos da tabela periódica são todos de origem latim. Por exemplo, o sódio, o nome dele no latim é natrium, natrium. Por isso que fica essa simbologia Na. Entendeu? O cloro é chlorium, chlorum, chlorum. Por isso que fica essa simbologia Cl. A simbologia deles é tudo de origem latim, certo? Então, o sódio fala para o cloro. Eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível, ou seja, no terceiro nível, na terceira camada. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Aí o cloro lá do outro lado, felizão, fala, oba, obrigado. Eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir a estabilidade. Ou seja, na última camada do sódio tem um elétron, na última camada do cloro tem 7. Se ele tem 7, ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? De 1. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse elétron vai ser atraído e vai formar uma ligação iônica chamada de retículo cristalino ou retículo sólido, chamado de NaCl. Ou seja, a família 1A ela perde um elétron, por isso tem carga positiva. Da família 7A ganha um elétron, por isso tem carga negativa. Ou seja, na família 1A, para se estabilizar, a penúltima camada ela tem sempre 8 elétrons e na última tem 1 elétrons. Então ele precisa perder 1. E na família 7A ele tem sempre... Então, quer dizer que É isso mesmo, a última camada dele vai ser a camada L. Entendeu? Ou seja, no processo da reação química, essa última camada, que era a camada que tem um elétron, praticamente deixaria de existir. Por quê? Porque esse elétron ele está sendo atraído pelo cloro e, consequentemente, a camada que vai ter a estabilidade é a camada que tem 8 elétrons. Entendeu? É isso aí mesmo, Wes. Teu pensamento aí, tá certinho.
Então, aí forma essa reação. Por quê? E o sódio, ele não fica no estado sólido elementar. Por quê? Porque ele é um composto que ele tem a facilidade de se ionizar. Jamais encontraremos, eu encontrei um sódio, uma barra de sódio, um pedaço de sódio, um quilo de sódio. O que você pode acontecer é quebrar essa ligação num processo de eletrólise, separar, na reação na água, por exemplo. Ele só é encontrado na forma combinada. Qual forma combinada? Através da reação com outro elemento químico chamado de haleto. Este haleto orgânico, no caso da família do 7A, que é flúor, cloro, bromo, iodo, que reage com o sódio, que forma um sólido cristalino, um retículo cristalino, um retículo sólido. E no caso aqui, por exemplo, o NaCl é um sal. Só vamos encontrar ele dessa forma. Ele, na forma isolada, ele sempre vai estar ionizada, com uma carga positiva. E para isso, ele nunca vai estar estabilizado. Ele é um composto, um elemento químico altamente reativo e, consequentemente, reage, é atraído pelo cloro. Se o cloro estava com 7 camadas na última camada de valência, ele está precisando de 1. Então ele se estabiliza, ele não perdeu essa última camada aqui. Já o sódio, sim. Essa camada aqui, que é a camada, vamos supor aqui, a camada K, né? Aqui é a camada L. Então, depois a camada M. Aqui nós chamamos de nível 1, nível 2 e nível 3. Por isso que falou aqui terceiro nível. Vamos ver aqui. A reação que dá entre Na mais Cl menos, que aqui eu chamo de Na+, que é o sódio positivo mais o Cl negativo, vai formar o Na esse desenho aqui só para vocês entenderem, concluindo aqui. Ficou o NaCl aí, ficou meio louco aí, mas dá para ver. Fica o NaCl, que vocês vão ver aqui do outro lado aqui, que é o cloreto de sódio. Veja só o nome desse elemento químico aqui. Cloreto de sódio. O íon Cl- nós chamamos de cloreto. E o elemento químico que está atrás aqui do cloro, nós chamamos de sódio. Então, toda vez que acontecer essas reações químicas, depois eu vou passar uma lista, uma tabela dessas nomenclaturas desses elementos químicos, é bem simples de se entender. Acontece a formação desses elementos químicos e, consequentemente, nós damos nomes a esses compostos. Todos sais, eles têm a forma de terminar em eto. Por exemplo, hidreto, fluoreto, brometo, iodeto e etc. Que é da família 7A. Reagindo com esses elementos químicos da família 1A ou 2A, aí eu só repito o nome do elemento químico. Vai ficar sempre eto de alguma coisa. Cloreto, hidreto, fluoreto, aí de magnésio. Por exemplo, aqui, oxigênio reagindo com magnésio, aqui é um óxido de magnésio, que também aconteceu através de uma ligação chamada-se iônica. A reação iônica, ou ligação iônica, ela é uma atração eletrostática, ou seja, a atração de elétrons. Elétrons com carga positiva sendo atraído por elétrons de carga negativa. Esse elemento químico aqui, o cloro, é como se ele fosse um ímã e o sódio fosse uma moeda. Então, a partir do momento que a moeda passasse perto do ímã, o cloro atraísse o sódio, o elétron do sódio, para se estabilizar. Outro exemplo aqui, hidreto de lítio. Relembro que aqui eu tenho o que? O hidrogênio. A ligação iônica acontece entre metal e não metal e também entre metal e hidrogênio. Só para recapitular. O hidrogênio, apesar dele ser da família 1A, ele poderá se comportar ora com o metal, né, com carga positiva, ou ora com metal com carga negativa. No caso de carga negativa, ele é chamado de hidreto. Entre o lítio e o hidrogênio, quem tem maior eletronegatividade é o hidrogênio. Portanto, ele está reagindo com o elemento químico de menor eletronegatividade, logo ele se torna negativo e o elemento químico que está reagindo com ele se torna positivo. Então, o hidrogênio está atraindo essa carga do lítio. O lítio da família 1A também, o hidrogênio da família 1A, ficou tudo em casa. As cargas aqui, elas praticamente se anularam, certo? Nesse outro exemplo aqui, magnésio, que é o Mg, lá da família, a família 2A,
Esse ponteiro aqui é muito louco. Magnésio aqui, que é da família 1A. 1A não, 2A. Ele tem carga Mg2+, certo? Reagindo com o cloro, que é da família 7. Por isso ele precisa de todos os organismos, né? Oi? Cada um Isso. Cada um doando um. É isso mesmo. Ele vai precisar, na sua reação química, de 2 cloretos. Aqui na reação química aqui, eu coloco Cl- e boto esse 2 aqui. Ó. Ótima observação. Entendeu? E, consequentemente, vai formar essa ligação aqui. Ó. Ou seja, o que eu quero falar para vocês aqui? Na verdade, esse é a opção do ponteiro aqui, borracha aqui. Na própria reação química já vai estar dando 2 lá em cima, que vai dar lá no final. Certo? Mg2+, reagindo com Cl-, vai acontecer que essa carga aqui, que é atraída para o cloreto, ele vai formar esse retículo aqui sólido, que chama MgCl2. Esse 2 aqui ele vai migrar para cá, para o sódio, e essa carga aqui elas vão se anular. Ou seja, é uma troca de cargas aí. Mas, para concluir a reação química, como o Ebs falou, para cada molécula de magnésio, eu preciso de um cloreto. Se eu tenho 2 moléculas de magnésio aqui, eu vou precisar de quantos cloretos para reagir? 2. Então, a reação química vai se formar através de Mg2+, mais Cl-, vai ficar MgCl2. Essa carga aqui vem para cá e fica 2 na formação da reação química total. Certo? Entendeu, Ebs? Entendeu, Zaqueu? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Acho que não tem, não. sim. Certo. Aqui é uma espécie de atração eletrostática e essas cargas que elas se permutam, se anulam. E esse número aqui que estão no expoente, eles trocam aqui, por exemplo. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, x 2 mais y 3 menos. Na reação aqui, essa permutação vai ficar aqui, ó, x 3 y 2. É uma espécie de permutação de cargas que acontece aí nesse sentido. Vamos ver alguns exemplos posteriores que vocês vão entender mais. Por exemplo, esse bem aqui é assim, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. É igual a esse exemplo aqui. O alumínio. Meu Deus do céu, toda vez que eu faço isso, fica essa loucura. Esse PowerPoint aqui. O alumínio aqui, ele tem, vou botar um L aqui, carga do alumínio é 3+. E a carga do enxofre é 2-. Por que a carga do alumínio é 3+? Porque ele é da família 3A. Por que a carga do enxofre é 2-? Porque ele é da família 6A. Ele precisa de 2 elétrons. Acho que alguém está pedindo para entrar aqui. Não. Precisa de 2 elétrons. Logo, essas cargas aqui, ó, elas vão ser atraídas. E, consequentemente, há essa inversão aqui durante a formação do composto. Esse 3 vai para cá, para o sólido, para o enxofre, e esse 2 aqui vai bem para a molécula aqui no processo aqui de interação para o alumínio. Fica Al2S3, na sua representação na fórmula molecular do composto. Sempre há essa troca de cargas aí nesse sentido. Nessa atração eletrostática, essa numeração dos expoentes, elas se invertem toda vez que acontece essa formação. Então fica aqui sulfeto de alumínio, ou sulfeto de alumínio 2, ou sulfeto de alumínio, que a carga dele é 2+. Aqui fica fluoreto de lítio, porque a carga do fluoreto de alumínio, porque aqui
na verdade é de lítio aqui, mas está o alumínio aqui. O que seria um Li? LiF3, fluoreto de lítio. Vou colocar aqui do lado, tá errado ali, só aquela... Por que ficou LiF3? Porque deixa eu ver aqui se está certo, fluoreto de lítio. No caso, está errado aqui só a nomenclatura, que o fluoreto de lítio, o lítio é da família 1A. Certo? Desculpe aí, o lítio é da família 1A. Se o lítio é da família 1A e o elemento químico flúor da família 7A, então não vai ter carga a mais nenhuma. Vai ser F fluoreto, que vai ser o F-, e o flúor com carga positiva, o lítio com carga positiva e o flúor com carga negativa. A reação química vai para LiF. Acho que foi repetida aqui para essa última no final. Aqui, por exemplo, brometo de potássio. Carga positiva do brometo e carga negativa do potássio. Carga positiva do potássio e brometo, carga negativa. A reação química fica anulada aqui, cargas se anulam e, consequentemente, forma a ligação na atração eletrostática. Cloreto de prata. A prata ela tem a carga também positiva, fica Ag+. Mais Cl-. Então, Ag+, mais Cl- formou aqui AgCl. Veja só que as ligações iônicas, elas sempre acontecem entre metais e não metais e metais e hidrogênio. O que acontece é uma atração eletrostática, o que a gente tem que saber é só a família de cada elemento químico e, consequentemente, formar a ligação. As cargas elas vão se anular lá no composto formado e a numeração que está no expoente a gente faz uma inversão. Mas pode existir alguns casos, por exemplo, se eu tivesse aqui X4 mais Y8. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso simplificar. X4 mais 8 menos. Esse é só um exemplo hipotético aqui. Que 8 menos nem existe essa carga aí. Eu poderia simplificar. Ia ficar aqui 4 por 4, ia ficar mais aqui. Mais Y menos, ia ficar 4 menos. E no composto final, ia ficar X4, as cargas trocam ali Y. Certo? Seria Y2 menos. No segundo item lá. Eu coloquei 4 lá, na verdade é 2 aqui. É a simplificação. Isso mesmo. Obrigado aí. Eu não sei se fica esse 4 na cabeça aí. Caneta. Aqui fica 2 menos. Então aqui vai ficar... E aqui vai ficar X2. Sou muito ruim de desenhar nesse PowerPoint aqui. X2Y. Isso muito bem. Essa observação é isso. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Simplifica e depois inverte as cargas. Que na nomenclatura, esses números têm que ser invertidos. Ou seja, a quantidade de moléculas de composto que vão interagir entre si é o que o Everson falou lá no início lá. Nessa reação química aqui de magnésio e cloro. Ou seja, eu preciso de 2 cloro para reagir, para interagir com magnésio. Porque o magnésio é da família 2A. Então, para cada magnésio, eu precisaria de 1 cloro. Então, na fórmula condensada, na fórmula molecular final, essa representação ela é bem vista. Vamos lá. Metais e ametais. Os metais são bastante eletropositivos, os não metais são bastante eletronegativos. E os metais tendem a formar cátions, os não metais tendem a formar ânions, exceto o hidrogênio. Metais mais hidrogênio, que o hidrogênio ele não tende a formar ânion nesse caso aí, quando acontece a reação química com ele. Geralmente ele forma uma liga metálica, um composto, quando a reação do metal mais hidrogênio, ele forma um composto chamado de... Ele se comporta como hidreto e forma uma ligação iônica. Generalizando, eletropositivos perdem, eletronegativos ganham e viram ânions, os eletropositivos viram cátions.
Ali nós temos uma reação química, por exemplo, o alumínio no estado metálico, quando ele é ionizado, ele se oxida. Essa oxidação, pela reação de oxidação, ele perde 3 elétrons, então fica Al3+, mais 3 elétrons, ou seja, é a quantidade de elétrons que ele perdeu. O oxigênio, ele tende a se reduzir, consequentemente, ele tende a ganhar elétrons. Então, o oxigênio no estado elementar ganha 2 elétrons, ficou com a carga O2-. Continuando, determinação das fórmulas iônicas. Nessas fórmulas iônicas aqui, que a gente vai analisar, o alumínio reagindo com o oxigênio, ou seja, voltar aqui, o alumínio, que é da família 3A, tem a valência 3+, reage com o oxigênio, que tem a valência 2-, forma o Al2O3, ou seja, só houve uma inversão de cargas aqui. Essa 3 aí para cá, e esse 2 aí para cá, e eliminou as cargas lá pela atração eletrostática, ou seja, aqui já é a fórmula íon. Esta fórmula íon é a fórmula qual condensou a molécula, é o processo final da formação através da interação eletrostática. Consequentemente, a fórmula geral desse composto, ele pode ser dada através da reação AX+, mais BY-, que fica AYB, essa inversão aqui, ou seja, todo composto iônico, quando interage, ele forma esta fórmula aqui, essa inversão de carga aqui, vocês estão analisando. E a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, ao qual a gente costuma ver muitas ligações químicas, que é a estrutura de Lewis, que são as formas pontilhadas, eu vou reagir, por exemplo, eu tenho 2 moléculas de alumínio, que é a primeira aqui, ou 2 átomos, melhor dizendo, 2 átomos de alumínio, e vou reagir com 3 átomos de oxigênio, o primeiro, o segundo, o terceiro. Sabendo que o alumínio ele é da família 3A, então ele tende a doar 3 elétrons para o oxigênio. Sendo que, no primeiro caso, esse primeiro alumínio aqui, ele já doou 2 elétrons para esse primeiro oxigênio, que é da família 6A, que estava com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, com mais um elétron aqui, né, que ele recebeu, que foi do alumínio, com mais esse outro aqui, forma-se 8. 6 mais 2, 8. Ainda sobrou um elétron para interagir com outro oxigênio. Esse oxigênio aqui tem 6, deu 1 desse primeiro alumínio aqui, mais outro do segundo alumínio, formou 8. Aí o alumínio aqui sobrou 2 e vai interagir com um outro oxigênio. Ou seja, foi uma interação de doação de 6 elétrons para 3 oxigênios. Cada oxigênio precisaria de 2, então 3 vezes 2, 6 elétrons. Então formou a fórmula ou estrutura de Lewis, ou fórmula de Lewis, que é a fórmula pontilhada, é onde você vai direcionar para para onde vai cada elétron que foi doado, ou cada elétron que foi atraído do alumínio para o oxigênio. Essas estruturas de Lewis, geralmente a gente vê muito nas ligações covalentes, as quais nós iremos ver após a iônica. Portanto, quando se trata da ligação iônica, ela é representada dessa forma aqui. A seta sempre do ponto de partida direcionando ao ponto de chegada do elétron. Esse primeiro X significa que ele está indo em direção ao oxigênio, o segundo e assim os demais. Essa é a estrutura de Lewis para os compostos iônicos. A fórmula íon é a fórmula condensada dele, que fica L2O3, através dessa interação aqui. Algumas características de compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, são considerados sólidos, cristalinos. Eu creio que vocês têm a disciplina de ciências de materiais, acho que vocês têm essa disciplina, né? Tem, com certeza tem, ainda vão ver. E vocês vão analisar muito essas estruturas cristalinas, onde vão ver o corpo de face centrada, volume de uma célula, dentre outros fatores que vocês vão calcular quantas células existem aqui nessa estrutura cristalina e etc. Lá na disciplina de
ciência e tecnologia dos materiais, vocês analisam esses fatores aqui, principalmente para sólidos cristalinos, onde vocês vão calcular algumas variáveis, principalmente como volume. Outra característica são duros e quebradiços, são bons condutores de eletricidade, por exemplo, conduzem corrente elétrica quando fundidos em solução. Por exemplo, se eu colocar uma solução de cloreto de sódio e colocar uma fiação elétrica, fazer mesmo dois fios ali que passam pelo mesmo, tem o mesmo intuito, mesmo sentido numa corrente elétrica, e colocar, sem tocá-los imergi-los dentro da solução de sódio, cloreto de sódio, consequentemente há uma condução de corrente elétrica ali naquela região. E se você conectar a uma lâmpada aí diretamente na eletricidade, não é uma geração de eletricidade, isso é uma condução. Arrebentar um dos lados do fio, colocar dentro da solução, vai gerar essa eletricidade, consequentemente fazer com que a luz se acenda. Isso porque eles são ótimos condutores de corrente elétrica. Por exemplo, a água destilada não conduz corrente elétrica. É uma das reações químicas que está acontecendo aqui. Tem uma pouquíssima condução de corrente elétrica, porque quando se destila água, a quantidade de sais minerais ali presentes, eles estão sendo eliminados no processo de destilação, onde há uma retenção de sais, a água ela tende a ficar pura, mas não existe uma água que seja 100% pura, porque ela tem por si só uma capacidade de conduzir corrente elétrica, mesmo que baixa. E essa primeira teoria aqui, que se diz água destilada não conduz corrente elétrica, ela não tem uma capacidade suficiente para conduzir nesse sentido aqui, mas ela tem um pouquíssimo só que não chegará a fazer com que essa lâmpada aqui se acenda. Mas, por si só, a água, ela, mesmo que pura, ela tem pouquíssimas condições, mas ela conduz de uma maneira muito baixa, que, de uma maneira geral, considera-se como não condutora, mas ela sim conduz, mas em um grau muito baixo. Íons positivos e negativos fixados no sólido conduzem corrente elétrica, por exemplo. Íons positivos e negativos fixados no sólido não conduzem corrente elétrica, ou seja, quando você há uma fixação de íons positivo e negativo em uma determinada solução, não há uma facilidade nessa questão da condução de corrente elétrica, porque eles estão todos impregnados, eles não estão soltos, porque eles estão fixados aqui, não tem uma facilidade de se dispersarem. E essa dispersão desses íons é como se fossem aqueles elétrons que estivessem saltando de um ponto para o outro, é como se estivessem presos, amarrados. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de conduzir a corrente elétrica. Já quando o íon está em solução, aqui ele está no estado totalmente sólido. Por exemplo, colocar 1 kg de sal e imergir uma fiação elétrica lá, ele não vai conduzir a corrente elétrica. Mas se ele estiver em solução, aí sim. Por quê? Os íons estão dispersos, eles têm uma interação, as cargas elas estão interagindo ali entre si e, consequentemente, eles se movem e conduzem a corrente elétrica. Colocar o sal em água conduz, o sal sem água não conduz corrente elétrica. Ficou clara essa explicação? O Everson, o Zaqueu, Gabriel, ficou assim, né? Então, por exemplo, 1 kg de sal aí, vocês colocarem uma corrente elétrica lá, uma fiação elétrica para tentar ver se conduz corrente elétrica ou não, ele não vai conduzir. Agora, se você colocar esse quilo de sal dentro d'água e depois imergir uma corrente elétrica lá, um condutor elétrico, consequentemente ele há acesso à condução. Agora, não confunde condução com geração. Vai pegar 1 kg de sal, colocar em água e eu vou gerar uma eletricidade aqui, fazer com que uma lâmpada se acenda? Não. Tem que ter uma fonte externa, uma energia. O que você vai acontecer é o seguinte: você vai imergir um fio, ou uma parte do fio, depois a outra parte, que tem o mesmo sentido, o mesmo circuito, e, consequentemente, vai fazer com que haja essa condução de corrente elétrica. Vocês podem até olhar no YouTube, por exemplo, solução salina conduzindo corrente elétrica, tem vários experimentos lá que a gente pode analisar como isso acontece. Aqui, Oi. É, na ligação, na verdade, o que acontece é o seguinte: há sim a ligação entre H2O e NaCl. O H2O,
ele vai ser um solvente que vai receptar o sólido, que é o cloreto de sódio, consequentemente ele vai interagir, entendeu? E se dissolver pela facilidade que ele tem de se dissolver em meio aquoso, e consequentemente há essa interação e forma uma solução, entendeu? Aí tu pode me perguntar, que tipo de interação acontece? É uma interação iônica, não é uma interação intermolecular. Iônica, não é uma interação intermolecular, porque as forças de ligação intermolecular são fracas, praticamente quase que não existem, não há uma interação forte fazendo com que o composto entre em solução. Aí sim já forma uma solução, mas toda vez que forma uma solução é porque já houve uma interação entre aqueles compostos. Então a gente chama essa interação iônica. A água é um dos principais solventes que interage com diversos tipos de solutos. Por exemplo, existe algum tipo de solutos que eles não têm facilidade de se dissolver em água, entendeu? Algumas substâncias. Isso chama algumas reações que são consideradas reações, digamos assim, que não acontecem, reações não espontâneas. E que, devidamente às características desses compostos que estão sendo inseridos de água, dificultam esta interação. Por exemplo, se tu reagir água com óleo diesel, ou água com gasolina, eles têm uma dificuldade muito grande de interação devidamente, principalmente à questão da polaridade. Um é considerado polar e outro apolar. A água ela é apolar, a água é polar, e o sólido, ou melhor, o líquido, a gasolina, óleo diesel, eles são considerados polar. Consequentemente, eles têm essa dificuldade de acontecer esta interação pela diferença, principalmente de densidade e alguns outros fatores, como eletronegatividade e algumas características físicas que fazem com que, quando se dissolvem, quando se misturam, ora pode parecer uma solução, mas, consequentemente, eles se estabilizam e se separam. Entendeu? Isso vai depender muito da característica de cada elemento químico. Mas qualquer tipo de sal, ele tem facilidade de reagir com água. Cloreto de sódio, cloreto de bário, cloreto de alumínio, dentre outros aí, várias soluções. Aqui, por exemplo, está mostrando o retículo aqui de sal, por exemplo, lá no fundo do copo aqui. Essa parte que não se dissolveu é a parte que está muito emaranhada, ou seja, muito compactada. Está muito junta e, consequentemente, as moléculas ali elas não conseguiram se dissolver. Já essa parte que está mais solta são as moléculas que estão soltas aqui de água, sódio, que estão interagindo, cloro, entre outros fatores. Ou seja, há essa interação entre todos esses reagentes aqui, as moléculas de água reagindo com o íon sódio, com o íon cloro. Isso aqui tudo se chama interação eletrostática. Então, o que necessaria para que isso acontecesse, dependendo da quantidade de soluto, que é o sal, essa interação aqui ela pode ser dificultada. A quantidade de solvente, que é a água, ela tem que ser superior à quantidade de soluto para que aconteça essa solução. É como, por exemplo, a gente costuma ver no dia a dia aí. Se você coloca muito sólido em determinado líquido, a dissolução daquele composto vai ser muito dificultosa. Se você fizer o processo inverso, a dissolução dele vai ser bem mais fácil. Aqui mais falando sobre essa interação eletrostática, eu mostrei para vocês, tudinho, nas camadas externas, elas tendem a se estabilizar com 8 elétrons e, consequentemente, formando a reação química. Aqui é só para mostrar para vocês sobre a questão da distribuição eletrônica. O número atômico do cloro é 11. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. No 3 é a camada mais sólida, ou mais externa aqui, que no caso aqui é essa camada aqui, que tem um elétron, que é a camada do nível 3, é a camada L. No sódio também ele está na camada L, só que nessa camada L ele tem 7 elétrons disponíveis. Então, 7 com o que ele está retirando aqui do elemento químico, que é o cloro, se estabilizou. O cátio é escrito à esquerda e o ânion à direita. Sempre assim. O cátio coloca à esquerda e o ânion à direita. Carga positiva para a esquerda, carga negativa para a direita. E toda vez há essa troca de dados aqui. Vejam só que X está aqui
y está aqui. Então, o y vem para cá, aquilo que eu mostrei para vocês, e o x vai para o outro lado ali. Se for números que forem, digamos que, divisíveis, né, der para simplificar, você faz. Se não, se números ímpares com pares, por exemplo, já fica um pouco mais difícil algo isso. Então, aí, nesse caso, a gente não faz essa simplificação. Se for 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui, agora se for 9 aqui, 3 aqui, aí dá, né? Se forem divisíveis um pelo outro. Aqui são os arranjos dos sólidos, eles são mais ou menos nessa formação, estrutura cristalina, cloreto de sódio. Certo, ligação iônica, atração eletrostática. Agora vamos falar um pouco sobre ligação covalente. Lembrando que eu comecei a aula um pouco tarde, vou dar mais, terminar lá para 8h40, por aí assim, 8h45, tá bom? Pra gente descontar aqueles minutos anteriores lá que eu não consegui iniciar. Ligação covalente, chamada ligação molecular ou também homopolar. Por que homopolar? Porque acontece principalmente entre substâncias que têm uma única polaridade, ou seja, elas são todas polares. Então vamos lá. Definição: ocorre através do compartilhamento de elétrons. De elétrons ou de pares de elétrons, ou seja, os pares de elétrons são compartilhados. A gente vai já entender que são esses pares de elétrons. Entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Ou seja, que é uma reação positiva no sentido de reação do bem, onde há um compartilhamento de elétrons, os elementos químicos não são, a diferença de eletronegatividade deles são baixas, então, consequentemente, um não vai roubar elétron do outro, e sim eles vão compartilhar. E o que acontece? Não há formação de íons, ou seja, não há formação de cargas positivas ou cargas negativas. Íons são elementos químicos que representam cargas positivas ou negativas. E a ligação covalente também, ela pode ser polar. Os átomos são diferentes. E apolar, os átomos são idênticos entre si. Essa diferença entre polar e apolar também está em relação à eletronegatividade do composto, ou seja, quando uma substância ela é considerada polar, é quando a diferença entre a eletronegatividade dele ela é muito elevada, e quando é apolar, são basicamente idênticas entre si. Nós vamos ver isso aqui depois, quando a gente vê geometria molecular, que a gente fala sobre polaridade de molécula. Então, na ligação covalente, ela acontece entre não metais, que são não metais e ametais, esse A tem sentido de negação. Acontece entre não metais e hidrogênio, e não metais e não metais, ou seja, essa interação aqui entre hidrogênio e hidrogênio forma-se uma ligação covalente. Por exemplo, se eu interajo hidrogênio com outro hidrogênio, eu vou formar o gás hidrogênio. Isso aqui é uma ligação covalente. Se eu interajo, por exemplo, metal aqui, cloro, o cloro vai reagir com outra substância chamada não metal, cloro não metal. Mais um oxigênio, mais o O2 aqui, por exemplo, vai acontecer ClO2. Por mais que essa reação aqui ela praticamente nem existe. Só um exemplo aqui, vou colocar. Ou seja, só para mostrar para vocês aqui que esse metal, que é o cloro, reagindo com o oxigênio, são considerados ambos não metálicos. Consequentemente, é uma interação molecular covalente. Hidrogênio e hidrogênio, não metal e não metal. E também não metal e hidrogênio. Vamos lá. Só para mostrar para vocês. Hidrogênio e não metal, hidrogênio e hidrogênio, e metal e não metal. Definição: um par eletrônico é formado por um par de elétrons do átomo ligante. Exemplo aqui. Exemplo, a formação do cloro, que eu mostrei para vocês. Cl, que tem número atômico 17, né? Ele é da família 7A, lembrando lá daquela família lá, terminou em P, precisa de S aqui, 2 mais 3 mais 5 igual a 7A, e o período qual ele é do terceiro período, elemento químico.
Cloro interagindo com cloro, ambos têm 7 elétrons na última camada de valência. Esse par de elétrons aqui desemparelhado aqui, eles interagem entre si. Por isso que, eu precisava de um, eu precisava de outro, então a gente compartilha esses elétrons. Eu não estou doando um para o outro, não estou ficando com um par do outro, ou seja, com o elétron disponível do outro. Essa interação desse par de elétrons de um com o outro aqui, significa que tanto esse primeiro cloro aqui, ele tem esses 2 elétrons, como esse cloro aqui tem esses 2 elétrons. Eles estão compartilhando. Aqui tem a fórmula de Lewis, que é a fórmula pontilhada. Aqui nós temos a fórmula molecular, que é a fórmula condensada. E aqui nós temos a fórmula estrutural, que é a fórmula tracejada, que é um tracinho. Esse tracinho significa que tem uma ligação aqui. Essa ligação ela é representada por isso aqui, por esses 2 pontinhos aqui. Então, a fórmula molecular é dessa forma. Da mesma forma que o flúor. Todos eles aqui são da família 7A. Por serem da família 7A, todos têm 7 elétrons ao seu redor. O elétron que fica disponível vai interagir com outro elétron do outro elemento químico. Formou a estrutura de Lewis e a ligação covalente. Veja só, o hidrogênio é da família 1A e ele reage com o cloro, que é da família 7A. Por o início, aí a gente poderia pensar que seria uma ligação iônica. Por quê? Porque o cloro é muito eletronegativo, o hidrogênio positivo, e, consequentemente, havia uma atração eletrostática. Mas não, muitas pessoas se confundem por achar que hidrogênio reagindo com esses elementos químicos forma uma ligação iônica, muito pelo contrário. Esta ligação aqui é considerada uma ligação covalente. Ou seja, o hidrogênio que tem um elétron disponível, ele interage com o cloro que tem um outro elétron disponível aqui. Consequentemente, há um compartilhamento de elétron entre eles e forma o HCl, que é o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico em determinada temperatura, ele é considerado gás. Em outras temperaturas, como temperatura mais elevadas, é considerado gás, temperatura mais baixa, ele é considerado líquido, temperatura ambiente, que é o ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais conhecidos aí da química, um dos ácidos mais perigosos, juntamente com o ácido sulfúrico, ácido nítrico, que são altamente corrosivos, provocam queimaduras e tem um grau de risco bastante elevado. Outra reação química aqui entre hidrogênio e oxigênio. A fórmula da água é H2O, ou a fórmula tracejada ou estrutural H-O. Cada tracinho desse representa uma ligação. Aqui, para cada molécula de oxigênio, eu preciso de 2 hidrogênios, ou seja, para cada elétron disponível de oxigênio, eu preciso de 1 hidrogênio, ou seja, aqui eu tenho 6 elétrons na última camada de valência do oxigênio. Consequentemente, ele é da família 6A. E, consequentemente, ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Um elétron disponível aqui precisa de 1 de hidrogênio. Outro elétron disponível aqui precisa de outro elétron de hidrogênio aqui. Esta é a fórmula da água. Um oxigênio aqui, 6A, reagindo com outro oxigênio aqui da família 6A. Veja só, um elétron aqui compartilhou com esse outro elétron compartilhou com esse outro elétron aqui e formou o O2. 2 ligações, porque a primeira ligação, outra ligação. O nitrogênio da família 5A, ele precisa de 3 ligações para se estabilizar. Primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação. Se você for conferir ao redor, tem 5, que é da família 5A, complementando 6, 7, 8. Aqui também tem 5, complementando 6, 7, 8. Ligações covalentes geralmente acontecem entre átomos iguais, geralmente compostos idênticos, e formadores principalmente de gases, de óxidos, outro elemento químico que estão ali presentes para formar essas ligações químicas, que são consideradas ligações fracas, são péssimos condutores de eletricidade e geralmente se apresentam no estado líquido ou gasoso, raramente no estado sólido. Aqui, por exemplo, definição, outra ligação aqui entre enxofre e oxigênio. O enxofre reagindo com oxigênio. O enxofre da família 6A, o oxigênio também da família 6A. Logo, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma diferença entre as 2 primeiras ligações que a gente viu, ou as ligações anteriores relacionadas à ligação covalente. Por quê? Porque o oxigênio, ele é da família 6A,
e o enxofre também é da família 6A, só que para que aconteça essa estabilização da molécula aqui, é necessário que eu exija a reação entre dois oxigênios para formar o SO2. Porque eu tenho monóxido de enxofre, que é o SO, eu iria reagir somente com esses dois aqui. Estaria tudo ok, a ligação química aqui, tranquilo. Portanto, eu tenho dois oxigênios. No entanto, eu tenho um enxofre. Eu coloco o enxofre no centro, coloco o número de elétrons ao seu redor, que são 6, coloco o oxigênio, um de cada lado aqui, e vou ver quantas ligações cada um precisa. Vamos primeiramente fazer essa ligação entre esse primeiro caso aqui. O oxigênio precisa de duas ligações aqui. Então, o primeiro caso, o segundo caso, estabilizou esse oxigênio. Esse enxofre aqui também se estabilizou. O que vai acontecer agora com esse outro oxigênio que está precisando de duas ligações? Esse enxofre vai compartilhar dois elétrons da sua própria ligação, porque ele não pode mais interagir com esse outro oxigênio, formando uma ligação que se chama ligação covalente dativa. Essa ligação covalente dativa é uma ligação onde é uma interação covalente em que, durante a ligação química, os elétrons, os elementos químicos, eles já estão estabilizados e, mesmo assim, há necessidade de uma ligação para um desses elementos. Consequentemente, o elemento central, ele compartilha um par de elétrons para o elemento ao qual está precisando. Nesse caso aqui, este oxigênio, este par de elétrons aqui do enxofre, ele pertence tanto ao oxigênio como ao enxofre. Vocês percebem que não houve uma interação aqui entre elétron do oxigênio e do enxofre, e sim do enxofre para compartilhar. É como se fosse, por exemplo, estivesse emprestando esse par de elétrons para o oxigênio aqui, o enxofre. Então, chama-se ligação covalente dativa. Aqui não é dativa porque tem elétron aqui, tem elétron aqui. Aqui eu tenho elétron aqui, tem elétron aqui. Dativa nesse caso aqui porque eu tenho um par para complementar 8 elétrons na última camada lá. A representação da ligação dativa. Aqui eu tenho S-O mais O, forma S-O, um tracinho desse enxofre para o oxigênio, porque a setinha significa que está partilhando dativamente um par de elétrons para o outro oxigênio. Algumas moléculas do tipo HXEO, ou seja, ácido oxigenado. Todos os átomos de oxigênio parecem ligados ao elemento central, e o átomo de hidrogênio ficará ligado a um átomo de oxigênio. Vejam só, o elemento central aqui, esse Ezinho significa um elemento, é o enxofre. Ele é o elemento central da reação química. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Então, eu tenho quantos átomos de enxofre? 1, coloco ele no centro. Qual é a carga do enxofre? 6 mais, coloco 6 mais não, ele tem 6 elétrons nessa última camada, 2 menos, precisa de 2. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons à sua volta. E o que vai acontecer? Ao lado de cada enxofre, eu vou colocar o oxigênio, ou seja, todos os átomos de oxigênio aparecem ligados ao elemento central, oxigênio ao elemento central. E cada átomo de hidrogênio ficará ligado a átomo de oxigênio. Isso pela regrazinha aqui e principalmente para a questão da eletronegatividade. Hidrogênio se cola com oxigênio e o oxigênio se cola ao elemento central, que no caso aqui é o enxofre. Se o enxofre tem 6 elétrons, o oxigênio também tem 6, eu pego um daqui, o outro daqui e ficou 8, 8. Certo? 8 na formação aqui total. Só que esse oxigênio aqui, ele só tem 7. Esse outro oxigênio também só tem 7. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Aí eu vou complementar a reação colocando, para cada um desses elementos químicos aqui, uma ligação. No primeiro caso, complementou o enxofre central. No segundo caso, complementou o hidrogênio aqui. E aqui, nesse outro caso, complementou pela carga de valência. Só que ainda tem mais 2 oxigênios. Esses 4 átomos de oxigênio se ligam ao elemento central. O que vai acontecer? Esses 2 oxigênios aqui apareceram só para infernizar o sistema. Já estava estabilizado tudo aqui. Então, eu vou fazer uma ligação covalente dativa.
idêntico àquela ligação anterior, sempre partindo do elemento central. O par de elétron disponível aqui do oxigênio ou do enxofre e o outro par de elétron disponível do enxofre aqui na parte de baixo e o outro na parte de cima vão fazer a ligação covalente dativa, como se estivessem prestando esses dois elétrons para esse primeiro oxigênio e para o outro aqui. Por isso fica a setinha aqui e a setinha aqui do outro lado. Veja só, na fórmula estrutural fica assim. Tracinho, uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, outra ligação entre oxigênio e enxofre, ligação entre enxofre e oxigênio, ligação entre oxigênio e hidrogênio, entre o enxofre e os dois oxigênios que estavam sobrando, ligação dativa, porque o enxofre emprestou um par de elétrons para cá e outro par de elétrons para cá. E isso chama-se ligação covalente dativa. Falando aqui sobre algumas características, são em geral líquidos ou gasosos nas condições ambientes. Se sólidos, fundem-se facilmente. Possuem pontos de fusão e ebulição muito baixos, não conduzem corrente elétrica, exceto os ácidos em solução aquosa, e o carbono grafite também, que é um ótimo condutor de corrente elétrica, e são formados por moléculas. Essas são algumas características dos compostos moleculares. A ligação covalente simples acontece entre ligações entre átomos da mesma molécula, por exemplo, o cloro reagindo com cloro, o hidrogênio reagindo com hidrogênio, o flúor reagindo com flúor, e há aqui uma interação entre elétrons, ou seja, um compartilhamento desses elétrons aqui que faz com que, não é uma atração, uma interação e um compartilhamento de elétrons que formam esses gases. A ligação covalente mais simples conhecidas são essas: cloro reagindo com cloro, oxigênio reagindo com oxigênio, nitrogênio reagindo com nitrogênio, hidrogênio com hidrogênio. A fórmula estrutural é representada dessa forma, que é o tracinho. E a fórmula aqui é um tracinho, aqui é um tracinho, uma ligação. Na verdade aqui são duas, que é o oxigênio, que é o O2. Nitrogênio reagindo com outro, são 3 ligações, aqui uma. Certo, e a fórmula estrutural eu já mostrei, agora a fórmula molecular, que é a fórmula condensada. Aqui eu coloco 3 ligações, mas o gás é N2, nitrogênio. Certo? Por que 3 ligações da família 5A precisa de 3? Por que 2? Porque da família 6A precisa de 2. Por que 1? Ligação 7A precisa só de 1. E aqui da família 1A, uma interação que acontece aqui, ligação covalente H2. A ligação covalente dativa ela é representada dessa forma, como falei para vocês. O par de elétron ao qual está disponível, ele é doado, compartilhado, melhor dizendo, entre as moléculas dos elementos químicos, chamada de dativa ou também coordenada. Em relação à polaridade da molécula, para a gente encerrar, a próxima aula vai ficar só ligação metálica. As ligações são covalentes afetadas pela eletronegatividade. E uma molécula é considerada polar quando a diferença de apolar, quando a diferença de eletronegatividade dele praticamente não existe, é nula, é zero. Ou seja, é considerada apolar, quando não existe diferença. A eletronegatividade do hidrogênio reagindo com outro hidrogênio são iguais. E quando é polar, é quando essa diferença ela é muito intensa. Por exemplo, o hidrogênio reagindo com cloro. O cloro é muito mais polar do que o hidrogênio, ou seja, eletronegativo. Consequentemente, eles são considerados ligação covalente polar quando há diferença e apolar quando são iguais. Essa questão de polaridade das moléculas a gente vai ver em geometria molecular. Entenderam? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei disposto aqui. Já são 8h45, 48. Passei aí alguns minutos, terminarei 8h30, devidamente ter começado atrasado. Tá bom? Hoje esteve presente aqui o Everson, Gabriel, só registrar aqui a presença. Gabriel, o Everson, Cláudio, Isaquil. Aí, turma, boa noite. Estão me ouvindo? Positivo. Entenderam um pouco sobre as ligações químicas, ligação iônica, covalente, principalmente.
A metálica eu concluo na outra aula presencial e mostro alguns exemplos para a gente entender de maneira mais positiva, tá bom? Todos tenham uma boa noite aí e até a próxima semana, galera. Bom descanso aí. Boa noite, que amanhã começa o dia de novo. Valeu!